Glória a Deus. Amados, eu tenho uma palavra para vocês nessa noite. Eu não, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 15. Obrigado. Gênesis, capítulo 15. O versículo 1. Diz assim a palavra: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Senhor Deus e Pai amado, Senhor, nós somos carentes e dependentes da Sua palavra. Nós submetemos o nosso coração, o nosso espírito a Ti. Espírito Santo, vem sobre nós e nos revela a Tua palavra naquilo que o Senhor tem para a igreja nessa noite. Queremos, Senhor Deus, ouvir, receber, guardar, obedecer, praticar essa palavra. Em nome do Senhor Jesus eu oro e eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Amados, o tema dessa palavra é: Se tu uma bênção. Seja você uma bênção. Irmãos, o que é ser uma bênção? No teu conceito, o que é ser uma bênção? Quando Deus chama Abraão, Deus diz assim para Abraão, lá em Gênesis 12. E Deus chama Abraão, fala um monte de coisa, fala assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. Uma coisa foi a promessa que Deus deu para Abraão, tudo que Deus ia fazer na vida dele, e uma coisa foi o que Deus mandou Abraão ser: seja tu uma bênção. Nos nossos dias hoje, o que é ser uma bênção? O que você entende por uma pessoa que é uma bênção? Talvez a gente olhe assim para um grande pregador, aquele pregador que arrebenta, né, com multidões, que prega muito e tal, e você olha para aquele cara e você fala assim: esse é o cara, ele é uma bênção. Um grande pregador que está lá na televisão, que está fazendo grandes cruzadas, que está mobilizando, você olha para o cara e fala assim: puxa, esse é uma bênção. Ou a gente pode pensar que é uma grande bênção, uma grande banda gospel, que vende milhares de CDs e DVDs. Você olha para aquele pessoal, a gente quase idolatra eles, né? Eu me lembro um dia, estava na Cava do Bosque, e tinha uma dessas bandas famosas tocando lá, e eu me lembro que teve um irmão, nós estávamos em cima do palco, eu era uma banda tocando, uma banda famosa na época, que vendia muito CD e tal, e tinha um irmãozinho lá, assim, tinha uma escadinha, aí colocaram um segurança para ninguém subir lá, e tinha um irmãozinho que estava assim idolatrando a banda, e de repente o segurança bobeou, ele passou correndo, foi lá, quase deu uma peitada no cantor da banda e tocou no cara, porque ele achava que aquilo era ser uma benção. Às vezes um grande pregador, uma grande banda gospel, a gente olha e fala assim: puxa, é uma benção. O que é ser uma benção? O que é uma benção para você? Às vezes você vai numa igreja grandona, com ar condicionado, né, bancos estofados, aquele som maravilhoso que não agride o ouvido, tudo bonitinho, uma estrutura maravilhosa. Você fala assim: puxa, aquela igreja é uma bênção. Será que isso é ser uma bênção? O que é ser uma bênção na visão de Deus? Como que nós devemos nos comportar na visão de Deus para nós sermos uma bênção? Você quer ser uma bênção? Eu quero ser uma bênção. Sabe, irmãos, pastores que pregam bem, que manipulam multidões,
Se você quiser fazer um curso de hermenêutica ou de oratória, você vai aprender a manipular as multidões. Você vai aprender a fazer pessoas chorar. Eu estava vendo outro dia um artista novo aí que surgiu agora, não vou falar o nome dele, senão vocês vão achar que eu sou fã dele, eu não sou. Eu estava ouvindo um negócio lá, o pessoal falando, que quando ele canta, as moças, elas saem assim, arrebentando tudo, arrebentando alambrado, passa por cima de segurança. E eu fiquei assim, meu Deus, isso não é verdade. Dizem que elas pegam peças íntimas e jogam no palco. Qual é a diferença de uma pessoa que manipula uma multidão através de uma música e de um pastor ou de um grande grupo gospel ou de um grupo de louvor que nos emociona, que também nos faz chorar? Qual é a diferença? O que é ser uma bênção para Deus? Será que essas pessoas realmente são uma bênção para Deus? Agora, a gente olha aqui para a vida de Abraão, e Deus dá só uma palavra para ele, assim, ó, Abraão, seja você uma bênção, você tem que ser uma bênção. Olha, por 25 anos, a única palavra que Abraão tinha era essa, seja uma bênção. Por 25 anos, Deus não falou nada novo com ele. Por 25 anos, Deus não deu uma nova palavra para Abraão. A única palavra que Abraão tinha era ser uma bênção, seja uma bênção. Então nós olhamos para Abraão e falamos assim, puxa, o que é que eu preciso fazer para ser uma bênção? Abraão não viu nada de extraordinário. Abraão não viu um sinal, Abraão não viu um milagre, Abraão não viu uma maravilha, Abraão não viu nada. A única coisa maravilhosa que Abraão viu foi o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, e ver o juízo de Deus não é bom, não exalta a fé de ninguém. E quando você lê em Hebreus, no capítulo 7 de Hebreus, você ouve falar disso aqui, olha, vamos dar uma olhadinha em Hebreus 11, aliás, não 7, 11. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber a herança e saiu sem saber para onde ia. Ele recebeu uma palavra, você vai ser uma bênção, você vai ter multidões, você vai ser muito rico, as famílias da terra serão abençoadas a partir da sua vida, até logo, passar bem e vai. E ele foi sem saber para onde ia. E o último versículo do texto que nós lemos lá diz que a fé de Abraão de partir para um lugar sem saber para onde ia, mas ele sabia que nesse lugar ele receberia a promessa. Então ele só tinha uma palavra por 25 anos. E nós queremos uma palavra nova todo dia, toda semana, tem que ter uma palavra nova. Se Deus não falar, a gente fica desesperado. E ele saiu para um lugar para receber a herança e partiu sem saber para onde ia. Quantos de nós andamos nesse nível de fé? Porque para ser uma bênção, irmãos, você não precisa receber uma revelação de Deus todo dia. Para você ser uma bênção, você não precisa receber uma palavra nova todo dia. Se você quiser ser uma bênção, você vai andar naquela palavra que você recebeu há 10 anos atrás, e você vai ficar firme nela, e você não vai bambear, e você não vai se desviar, você não vai olhar para a esquerda, você não vai olhar para a direita, basta uma palavra, e eu vou andar nela, até que a herança de Deus se cumpra sobre a minha vida. Porque aquele que fez a promessa é fiel, aquele que fez a promessa não mente. Deus não mentiu para você quando Ele fez a promessa. Deus não mentiu para Abraão quando Deus fez a promessa. Deus não disse, vai que eu vou com você. Deus não deu um cartão de crédito para Abraão. Deus não deu o endereço de um irmão lá na terra prometida. Deus não deu o endereço de uma igreja, de um ministério. Deus não mandou Abraão fazer nada. Deus disse, vai, porque eu vou com você e você vai ser uma bênção. E sobre aquela palavra, ele andou 25 anos e Deus não mudou a palavra. Deus não deu uma palavra nova. Deus não deu uma palavra diferente. Irmãos, Deus tem nos agraciado, nós temos recebido palavra nova, nós temos recebido revelação toda semana, todo culto Deus fala, todo culto Deus move, todo culto Deus faz. E o que é ser uma bênção? O que é ser uma bênção?
Sabe, irmãos, quando nós andamos sobre uma palavra, nós não perdemos a essência daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quando Abraão estava assim meio, como nós lemos no texto aqui, nós vamos voltar aqui para o texto, quando Abraão estava assim meio que desanimado, porque a Bíblia diz que Abraão aprendeu a esperar contra a esperança. Ele foi chamado com 75 anos de idade, irmãos. Já estava lá, indo lá, já estava dobrando o cabo da Boa Esperança. Já não tinha mais aquele fogo, né? Olhava para Sara, quando ele casou, quando ela era sarada. Agora ela era só Sara. Olhava para aquela velhinha, não tinha muito... Desculpa aí, mas não tinha muita atração, não. E os anos foram se passando. E Deus passava anos, sem falar nada com ele. E ele chegava no lugar, armava um altar, sacrificava ao Senhor, adorava o Senhor, esperava uma resposta, e muitas vezes a resposta não vinha. E quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que ele, depois de todos esses acontecimentos, quais acontecimentos? Quando Ló foi levado cativo, quando Ló foi para Sodoma e Gomorra, quando Deus começou a trazer juízo, aquele monte de coisa. Depois de todas essas coisas, olhava para Sara, o negócio estava despencando cada dia mais. Quando estava perto de ter Isaac, acho que deu uma animada nele, e Sara, sabe o que Sara falou para ele? Será que a tua serva nessa idade ainda tem prazer? A Bíblia diz que o corpo de Sara já estava amortecido. Ela não sentia prazer nenhum. Nem uma bicoquinha, nem um eu te amo, nada, não virava, o negócio não rolava, porque o trem já estava que nem um ginipapo de gaveta, não dava mais pé, o negócio estava difícil. E aí Deus vem em Abraão e Deus fala com ele. Depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E quando ele começa a ter a visão, ele fala, agora vai vir uma palavra nova. Aí você vem para o culto de quarta-feira, agora hoje tem uma palavra nova. Aí sobe o pastor Márcio aqui de novo. Aí você fala, meu Deus, de novo, não. E ele esperando uma palavra nova, e Deus vem depois de muitos anos, e Deus fala a mesma coisa para ele. Abraão, eu sou teu escudo, sei, o Senhor já falou isso há 10 anos atrás. Abraão, eu sou teu galardão, já ouvi, Senhor, lembra aquele dia, o Senhor falou a mesma coisa. Abraão, você vai ser sobre modo grande, eu sei, Senhor, mas grande mesmo são os meus problemas. Grandes são as minhas dificuldades. Aí Abraão diz, Senhor, como é que isso vai cumprir na minha vida, se eu não tenho nem herdeiro? Se o herdeiro da minha herança é o meu mordomo, Damasceno, Eliezer. Ele tinha um mordomo que andava com ele, quem ia herdar tudo era um mordomo. Amados, ouça isso aqui, os teus servos, os teus vizinhos, os teus parentes, os teus amigos não vão herdar a tua promessa é tua, ela é tua, Deus te deu, e não importa se já acabou a esperança, não importa se já morreu a fé, a promessa é tua. Deus está dizendo, reativa a tua fé, a palavra que eu te dei há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, você não vai morrer antes que esta palavra se cumpra na tua vida. Não vai morrer. Deus disse para ele, disse mais, a mim não me concedeste descendência. Nisto respondeu logo o Senhor, disse, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que for gerado de ti. A promessa que Deus fez em você, a promessa que Deus te deu sobre a tua casa, sobre a tua família, está sendo gerada em ti. Você está grávido dessa palavra. Porque Deus não mente, quando Deus lança uma palavra, aquela palavra não volta. A Bíblia diz que passa céus e passa terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Se Ele gerou uma palavra de bênção sobre a tua vida, meu irmão, você não vai morrer.
Quem morre na véspera é o peru, você não é peru. Amém? Você é águia. Você é águia. A águia que renova suas forças, que sobe, que vai lá em cima, que vai acima das dificuldades. Esta semana eu fui visitar o irmão Cláudio, não sei quantos aqui sabem a história. O Cláudio, esposo da Roseli, aquela irmã que é cabeleireira, ele foi passar um produto lá, Vedaprem, na parede da casa dele, e ele era alérgico a daquele cheiro lá, e passou mal, e foi para o hospital passando mal, e ele pegou uma alergia tão grande que atacou o cérebro, atacou o estômago, atacou o intestino e paralisou os 2 rins. Ele estava na UTI assim de uma forma. Quando eu cheguei lá na UTI, que eu olhei para o Cláudio, a médica disse assim, o estado dele é gravíssimo e não tem esperança. Mas eu me lembrei que há promessa sobre a vida dele. Se Deus quiser levar ele, Deus leva amanhã, depois da manhã. Mas eu falei, Cláudio, o pastor Márcio está aqui, abre o olho, quero falar com você. E ele abriu o olho. Ele abriu o olho. O olho dele parecia que estava olhando no vazio, parece que ele não estava me vendo, mas ele abriu o olho. Ele fechou o olho. Eu falei na UTI, Cláudio, eu sei que o teu espírito está aí. Abre o teu olho, eu quero falar com você. E ele abriu o olho de novo. Eu disse, eu vim aqui para trazer uma palavra de vida. Irmãos, quando você lança uma palavra, a tua palavra, quando você lança uma palavra de vida, a tua palavra não volta, porque a tua palavra é a palavra de Deus. Eu disse, Cláudio, eu estou dizendo para você que você não vai morrer, eu vim aqui ministrar uma palavra de vida, e agora a vida de Deus vai entrar na tua vida. Irmãos, e ele, diante de Deus, a enfermeira estava lá, ele começou a ter espasmo, ele começou a estribuchar, ele começou parece que ele queria sair dali, parece que ele queria correr, ele ficou agitado por 2 vezes enquanto eu orava por ele. E eu lancei uma palavra de vida sobre ele, e eu saí do hospital. O Luiz Paulo estava lá. Luiz Paulo, estava a Roseli, o Lucas estava lá também, mas o Lucas não pôde entrar. Nós ministramos uma palavra de cura. Eu entrei no carro e eu fiquei pensando naquela cena, porque ele é um homem forte, para estar daquele jeito, rins paralisado e tudo mais. Ontem nós saímos para ministrar para um casal, voltamos em casa, 10 horas da noite, o telefone tocou, era a Roseli, não deu para atender, estava dirigindo, depois não deu para atender de novo, aí ela ligou de manhã e disse, pastor, depois que o senhor saiu de lá, o nível de coma dele era 0, subiu para 4, subiu para 6, e hoje ele já foi para o quarto, ele já falou comigo. Pode aplaudir Jesus? A palavra que Deus lançou sobre a sua vida, ela entrou em você. Ela pode não estar aqui. Você pode ter esquecido. Pode não estar na mente. Mas a palavra está aqui, sendo gerada. A palavra espírito vem da palavra pneuma. E a palavra pneuma quer dizer lugar aonde o vento, onde tem vento. A palavra pneu, porque tem vento comprimido ali. No nosso organismo existem alguns espaços de vento. E a palavra pneuma está ali. Não está aqui, está ali. Você pode esquecer a promessa. Você pode esquecer por anos. Você pode ficar fraco. Você pode tentar desistir. Mas o pneuma no grego, aonde o vento de Deus está, o pneuma está agitando, o pneuma está gerando. E esta palavra, ela não morre. Deus disse para Abraão, Abraão, eu não vou te dar uma outra palavra, eu vou te dar a mesma palavra. Se Deus diz que você vai ser feliz, você vai ser feliz. Se Deus diz que você vai ser empresário, você vai ser empresário. Se Deus diz que você vai ser um grande pregador, você vai ser um grande pregador. Porque o pneuma, o rema de Deus entrou como um pneuma, como um vento. E ele ocupou os espaços no seu ventre, e ele está sendo gerado. Você não pensa, amado, que o Espírito Santo, a unção de Deus está aqui,
não está aqui, a unção está aqui. A palavra no grego é pneuma, a palavra no hebraico é ruá, é o ruá de Deus. A palavra do hebraico ruá é a mesma palavra de um leão rugindo, ruá, o ruá, e o pneuma de Deus entrou, e a promessa de Deus vai se cumprir. Se não se cumpriu, é porque está sendo gerada, mas vai cumprir, na sua vida vai cumprir essa palavra que Deus te deu um dia. E não adianta você pensar que você vai morrer e que outro vai herdar no seu lugar. Você não vai morrer enquanto você não herdar toda a promessa que Deus fez na sua vida. Se o diabo quiser, você herda. Se o diabo não quiser, você vai herdar a palavra que Deus lançou sobre a sua vida. Você não precisa de uma palavra nova. Você não precisa de uma revelação todo dia. Você não precisa de um sentimento todo dia. Você não precisa... A sua mente não tem que ficar lembrando tudo todo dia. Lembra que o ruá, o leão da tribo de Judá, está rugindo dentro de você, está gerando essa palavra. Naquele momento certo, na hora certa, a palavra de Deus vai ser gerada na sua vida. Moisés foi uma bênção? Foi ou não foi? Você acha que Moisés foi uma bênção? Aí você olha para o seu marido e fala assim, tem mais jeito não, pastor. Você olha para a sua esposa e fala, é que nem o sangue de Jesus, né? Você olha para o seu filho e fala, Moisés foi uma bênção, mas Moisés viu as costas de Deus. Deus colocou a mão sobre Moisés, e ele viu Deus pelas costas, ele sentiu a mão de Deus. Ser uma bênção quando você está vendo Deus é fácil. Ser uma bênção quando Deus põe a mão sobre você é fácil. Moisés viu o monte fumegando, viu o fogo de Deus descer sobre o monte. Ser uma bênção quando você está vendo fogo é fácil. Eu quero ver ser uma bênção quando Deus te dá uma palavra só, e você tem que andar sobre ela 25 anos. Aí eu quero ver se você realmente é uma bênção. Moisés viu o mar se abrir. Moisés viu sair água da rocha. É muito fácil ser uma bênção quando você vê o mar se abrir, quando vê os problemas terminando, quando você vê Faraó morrendo, quando vê seus amigos, seus inimigos se afogando. É muito fácil ser bênção. É fácil ser uma bênção quando está no meio do fogo, no meio da unção, vendo o sinal, vendo maravilha, vendo cair pó de ouro, vendo Deus restaurando, vendo Deus fazendo. É fácil. Difícil é ser uma bênção quando Deus te dá uma palavra só e diz, anda sobre essa palavra. Eu quero ver se você vai andar sobre essa palavra 20 anos, 30 anos, quanto tempo que for necessário. Moisés foi uma bênção. Moisés viu as tábuas da lei. Moisés viu o maná caindo do céu. Mas Abraão não viu nada. Abraão não viu nada. Abraão não sentiu nada. A vida de Abraão foi marcada por lutas incessantes. Quando Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus, e ele vai para a Campina do Jordão, ele leva o sobrinho dele chamado Ló. E Ló era pastor de ovelhas também, e o rebanho dos dois começou a crescer, e os pastores começaram a brigar. A vida de Abraão não era fácil não, ele vivia lá separando o pastor, um dando cajadada no outro. Corria lá, separava Abraão. Um dia ele chama o sobrinho Ló e fala, meu irmão, meu sobrinho, você vai para um lado, eu vou para o outro, não está dando mais. Abrir uma vida cheia de problemas. E Ló sobe em cima do monte e olha assim, e Abraão fala, se você for para o norte, eu for para o sul, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e onde é que você quer ir? E Ló fez assim, olhou a Campina do Jordão, só tinha grama, capim verde, aquela coisa linda para o pasto, para o gado, tinha água.
e lá na frente tinha duas cidadezinhas, uma chamada Sodoma e outra chamada Gomorra. Do outro lado do monte, irmão, só tinha deserto. Você está pronto a abrir mão da tua promessa e entrar num deserto? E Ló pega o gado dele e vai lá para a campina do Jordão e sobra só o deserto. Naquele momento, Deus fala para Abraão a mesma coisa. Abraão, dá um 360 graus e veja até onde a sua vista consegue alcançar. E Abraão começou pelo deserto de Parã, onde morava o sogro dele. E Moisés olha todo o deserto, ele vai olhando, ele olha, e quando ele entra no lado oriental da Palestina, ele começa a ver lá embaixo, Ló, o gado, as águas, e Deus disse, até onde a sua visão alcançar, eu vou te dar como promessa. Não importa se você vai ter um tempo no Jordão, porque a campina, um tempo no deserto, porque a campina do Jordão, ela é sua. A terra prometida, ela é sua. Não importa se alguém tomou posse, não importa se te rejeitaram, se te passaram para trás, se te enganaram, a promessa, ela é sua. Felizes aqueles que entendem isso e tomam posse da promessa. Ló vai para lá e se mete numa confusão toda, e lá tinha alguns reis, e esses reis prenderam Ló, e quando Abraão, lá no deserto, eu não sei, queridos, Abraão leva todo o gado dele para o deserto, e lá no deserto Deus multiplica o gado dele sem água, eu não entendo isso. Tem uns mistérios na Bíblia aqui. E o gado de Abraão cresceu mais que o gado de Ló. Irmão, se você tiver a promessa, se você anda sobre a palavra que Deus te deu, até no deserto você vai prosperar. Até no deserto Deus vai te dar 100 por 1. Até no deserto você vai ver a mão de Deus. Se estão levantando contra a sua vida, como Ló levantou contra Abraão, se as pessoas se levantam contra a vida, então sua vida dá glória a Deus, porque você está no caminho certo. O caminho é esse mesmo, meu irmão. E aí Abraão junta a turma dele, pega os servos dele e luta contra 5 reis. E liberta o sobrinho Ló, aquele que tinha traído ele, que tinha manipulado, feito toda aquela problemática, criado dissensão entre os pastores. Ser uma bênção é quando você perdoa seus inimigos e estende a mão para ele. Você quer ser uma bênção? Começa perdoando as pessoas que te feriram. Começa perdoando, liberando perdão para as pessoas que te traíram. Porque ser uma bênção não é gravar CD, não. Ser uma bênção não é ter uma banda que vende milhares, não. Ser uma bênção não é pregadores que manipulam multidões e põem todo mundo para chorar, não. Ser uma bênção, querido, é ser uma bênção em cima do monte, é ser uma bênção lá no deserto, é ser uma bênção lá perto de Sodoma e Gomorra, é ser uma bênção quando o fogo está caindo, é ser uma bênção quando o juiz de Deus está descendo, é ser uma bênção quando Ló fez a maior burrada da vida dele e foi se meter com gente errada. Tudo isso em cima de uma palavra. Uma palavra. Se Deus te der uma palavra, Ele não precisa te dar mais nada. Acabou. Aquela palavra tem que ser rema, tem que ser pneuma e tem que ser o ruá de Deus na tua vida. Eu estou grávido. Os que estavam dormindo acordaram agora. Graças a Deus. Eu estou grávido de uma grande igreja. Deus está gerando. Cada dia. Cada dia. Eu estava em Goiânia e estava num congresso de missões e estava cantando um cântico assim, ó. Não fui esquecido, não fui esquecido, Deus sabe quem sou. Sabe, música bem gostosinha assim. E eu para zombar, né, eu para fazer, eu não tinha o que fazer, quando a gente não tem o que fazer, a gente vai cutucar Deus, né. E eu comecei a cantar assim, ó. Eu fui esquecido, eu fui esquecido, acho que Deus nem sabe mais quem eu sou. E eu abri a Bíblia, irmãos, e Deus me deu a mesma palavra que Ele me deu há 15 anos atrás. Deus disse assim para mim, como pode uma mãe esquecer o filho que ela traz na barriga? Ainda que ela se esquecesse do seu próprio filho, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Foi um tapa na minha cara. Foi um tapa na minha cara. Deus foi, lembra a promessa. Lembra a palavra.
Ser uma bênção é andar sobre uma palavra. Todos os dias nós precisamos andar sobre a mesma palavra. Saber que quem prometeu é fiel. Mesmo não vendo o herdeiro, eu creio que Deus vai gerar em mim essa palavra. Eu creio que Deus vai fazer de mim. Não sei qual é o teu sonho, não sei qual é a tua promessa. De repente a tua promessa é vender CD. Amém, você vai vender milhares. Deus falou que você vai, você vai. Mas nós perdemos a palavra. Sabe o que me entristece, irmãos? É que muitas vezes nós perdemos a essência daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe o que me entristece? É quando nós perdemos o norte, nós perdemos a nossa bússola. O que me entristece muitas vezes é ver o louvor, terminar de cantar o louvor, ir lá para fora para discutir se erraram, para discutir onde é que foi que a nota ficou torta, onde é que foi que o irmão atrasou, por que a irmã não entrou. Isso que me entristece, porque sabe que o louvor tinha que discutir? Será que nós alcançamos o coração de Deus? Será que nós tocamos o coração de Deus? Será que a minha música não emocionou igual a música do Luan Santana, que todo mundo chorou? Mas será que a minha música tocou o coração de Deus? Será que eu estou no rumo certo? Será que eu ainda não perdi a essência? Será que eu não perdi a palavra? Será que eu não perdi a fé? Aonde é que eu estou? Deus me ajuda. É quando nós perdemos a essência. Quando nós perdemos a essência, nós perdemos Deus. E Abraão não perdia a essência, irmão, ele não perdia. Ele podia desanimar, ele podia fazer tudo, mas ele nunca deixou de levantar altares. Ele nunca deixou de honrar e adorar o Deus que fez a promessa. E quando nós esquecemos a promessa, nós perdemos a essência, perdemos os altares, perdemos o louvor, perdemos a adoração. Em qualquer lugar que você vai, em qualquer igreja hoje, tem ministérios tremendos no louvor, tem pastores pregando horrores, palavras abençoadas. Deus está arrebentando a nação com grandes pregadores. A igreja evangélica nunca foi tão abençoada com tanta tecnologia. Eu fui pregar numa igreja pequenininha. Quando subiu o pessoal do louvor, subiu uma moça para cantar, uma moça tão magra, acredite se quiser, ela era mais magra do que a Lívia e a Fran. Eu olhei e falei, Jesus, ela não vai aguentar o peso do microfone, ela vai cair para frente. Irmãos, quando aquela menina abriu a boca, eu falei, Deus, que coisa linda. Eu arrepiava, aquela unção, que voz! Mas será que tudo isso não é só tecnologia? É uma coisa que eu pergunto, será que nós ainda nos lembramos da palavra? Será que nós ainda nos lembramos do ruá de Deus? Quando Deus move, Deus move. E eu não quero só mais um mover de Deus. Eu quero não perder a essência. Eu não quero pregar bonito. Eu quero saber se a palavra que Deus está falando na minha boca vai gerar algum fruto na tua vida. Porque se não gerar, irmão, é inútil o que eu estou fazendo aqui. Então eu vou vender laranja, eu vou vender alguma coisa. Quando nós perdemos a essência, quando nós achamos que a promessa não vem, quando nós achamos que Deus nos enganou, que a promessa não veio, nós perdemos a essência e deixamos de levantar altares de adoração. Mas Abraão nunca deixou de levantar altar. Aonde ele parava, ele levantava um altar. E se você quiser continuar o texto, porque eu preciso parar de pregar, se você quiser continuar lendo o texto, ele fala com Deus, e Deus fala, então Abraão, você sacrifica várias metades de animais e coloca diante de mim. E Abraão ficou ali o tempo todo enxotando os urubus, porque Deus não veio. No sacrifício que vem depois dessa palavra, eu creio que Abraão estava dizendo assim, eu vou sacrificar e Deus vai falar comigo, Deus vai falar coisas novas, Deus vai vir na minha vida, Deus vai me dar uma outra direção. E Deus não veio, passou o dia todo, vieram os urubus, os abutres comer o sacrifício de Abraão, e ele os enxotava, e à noite já não aguentava mais, e diz que ele caiu num profundo sono. E passou a noite, Deus não veio, e Deus não falou. Deus está dizendo para Abraão, eu não vou te dar uma palavra nova, eu não vou te dar uma revelação nova. Ouça, anda na minha palavra, a palavra que eu te dei
há 20 anos atrás, é essa palavra que vai cumprir na tua vida. Talvez Deus não vai te dar nada novo, mas quando vier a promessa, meu irmão, a tua boca vai se encher de riso, você vai saltar de alegria, você vai glorificar, você vai plantar cambalhotas, você vai dizer do Deus tremendo que você tem. Talvez Deus não te deu uma palavra nova, mas lembra-se da palavra que Deus te deu lá atrás. Essa palavra está valendo, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Passa a noite ali no sacrifício, no outro dia, a Bíblia diz que vem um fogo e consumiu todo o sacrifício. Pode demorar, mas Deus vai receber o teu sacrifício. Pode demorar um dia, pode demorar uma noite, pode demorar um mês. Irmãos, o tempo é de Deus. Ele vai cumprir a promessa. Nem vou falar, sai da tenda de contar esse trecho, nem prega tanto isso. Vamos mudar o foco do texto um pouco. Sabe, irmãos, quando chegar a promessa, depois de 25 anos de chamado, já estavam os dois lá na tenda, parecendo um maracujá de gaveta, os dois. Deus mandou um fogo, rolou mó love, e a promessa se cumpriu. Porque os teus amigos não vão herdar o que é teu, teu pai não vai herdar o que é teu, tua mãe não vai herdar os seus filhos. Você vai herdar o que é teu. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma palavra sobre a tua vida. Estava lá na sala do pediatra, estavam na sala de um pediatra, chegou uma velhinha, bem velhinha, uma criança no colo, um menino de uns 2 anos, menino forte, lindo, maravilhoso. Aquele monte de mulher na sala do pediatra, com as crianças e tal, e vê aquela velhinha chegar e diz para ela assim: a senhora é teu bisneto? Ela diz: não. É teu neto? Ela diz: não. E aquela velhinha pega, enfia a mão assim, tira o seio e dá mamar para a criança. Todo mundo fica estupefato. Uma velha de 100 anos dando mamar. Você já imaginou isso? E o pessoal pergunta: quem é a senhora? Assim: meu nome é Sara, sou esposa de Abraão. Quando vier a promessa, você vai ter saúde e força para desfrutar da tua promessa. Você não vai morrer antes da hora. Amém, queridos? Se Deus não te der nada novo, tá bom? Você anda sobre essa palavra, quantos anos você pode andar sobre essa palavra? Mesmo que você não vê. Eu quero assim orar para que Deus possa renovar a sua fé. Não é para renovar a promessa, que a promessa Deus não renova. Se você ler Hebreus capítulo 7, fala que Deus, 5, 6, 7 ali, fala que Deus fez o que Ele tinha que fazer e entrou no seu descanso. Ou seja, Deus não vai fazer mais nada. Ele já falou, já entrou no descanso. Ele está descansando. E nós precisamos entrar nesse descanso com Deus. Dizer: eu vou descansar com Deus, porque a palavra vai se cumprir na minha vida. Amém? Oh, glória! Você crê que é o tempo de Deus mudar tudo na tua vida? Crê mesmo? Quantos já tem uma palavra de Deus sobre a tua vida? Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida? Fica de pé, nós vamos orar para Deus renovar a tua fé nessa palavra. A Bíblia diz que Abraão creu na promessa, e isso foi um crédito para a sua fé. Isso foi um crédito. Deus está te dando um crédito hoje, amém? Deus está te dando a senha da conta dele para você fazer um saque nessa noite. Oh, glória. Ei, Deus. Recantarabalamanach. Você pode adorar a Deus porque Ele te fez uma promessa um dia?